Paz a todos os irmãos e irmãs, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela nesse momento. Ok, se vocês quiserem sentar, pode se assentar, fiquem tranquilos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quero também fazer menção aqui de dois pastores muito especiais da igreja da cidade. Pastor Carlito, que tem sido uma pessoa muito especial na minha vida, e também o pastor Madaleno, um homem de Deus. Quero deixar registrado aqui meu carinho, e louvado seja Deus por essa igreja, chamada Igreja da Cidade, que tem feito um trabalho incrível, não somente nessa cidade, mas nos 4 cantos dessa terra, influenciando muitas igrejas locais a serem tudo aquilo que Deus as chamou para ser. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu, Paulo, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Isso aqui é uma boa notícia para todos nós, olhem só. Mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O Crescente foi para Galácia. O Tito, ele foi para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. E Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, lá em Troade. Traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. O Alexandre, o ferreiro, esse me causou muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, sempre Ele, né, gente? O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, seja a glória para todos sempre. Todos digam amém. Pai, fala com a gente. Por graça e misericórdia, fale com a gente. Por graça e misericórdia, fale com a gente através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que saiamos daqui pessoas melhores. Amém
Graças a Deus. Por ter tido a minha formação teológica na Metodista, é óbvio que eu estudei um pouco a vida desse baixinho chamado John Wesley. Dizem as boas línguas que ele tinha no máximo 1,60 m. Era de fato um homem pequeno na sua estatura, mas eu não tenho dúvidas que foi um gigante, espiritualmente, ministerialmente. E é muito rico a gente tentar compreender o que de fato aconteceu naquele dia, quando o seu coração foi estranhamente aquecido. Essa é a tradução mais correta daquilo que ele sentiu mediante os textos históricos que nós temos. Ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Só que esse estranho não é na perspectiva negativa. Louvado seja Deus, é na perspectiva positiva. É óbvio que eu não vim pregar sobre Wesley, até porque vocês devem saber de Wesley muito mais do que eu. Eu vim pregar a respeito de um homem que de fato foi uma inspiração para Wesley, que foi o apóstolo Paulo. Eu poderia ter procurado outros personagens bíblicos, só que o apóstolo Paulo é um daqueles que nunca esfriou o seu coração. Porque ter o coração aquecido é uma coisa, permanecer com ele aquecido é uma outra história. E aqui eu falo como um assembleiano, nós gostamos de cultos barulhentos, nós gostamos de culto onde o glória a Deus seja, de certa forma, um pouco daquilo que daquilo que podemos entregar para Deus. Gostamos de música. Só que a gente sabe que às vezes quando o culto termina, até parece que aquilo que vivemos em 2 horas vai sendo dissipado. Saiu esses dias uma pesquisa que 85% dos sermões que as pessoas ouvem, elas esquecem quando chegam em casa. Ou seja, um pastor fica de 5 a 6 horas preparando um sermão para a pessoa esquecer em 15 minutos. Poucas pessoas anotam aquilo que ouvem. Poucas pessoas têm a capacidade de gravar ou guardar. E é um problema isso, porque Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos, não sejam apenas ouvintes, vocês precisam ser praticantes. Pessoas que apenas ouvem, ele disse, não foi eu, Jesus disse. Pessoas que apenas ouvem os evangelhos, ou apenas ouvem o evangelho, são pessoas que é como se fosse uma casa construída na areia. Mas pessoas que ouvem o evangelho e colocam em prática, são como casas fundamentadas na rocha. Eu acho que esse é o problema da nossa geração. É uma geração que gosta de culto. É uma geração que se reúne em torno de cultos para serem potencializados em favor da missão. Amém? Mas, infelizmente, nós nunca tivemos uma geração tão raquítica. E aqui eu não estou falando da metodista, eu estou falando da minha realidade assembleiana. Você pergunta para um jovem hoje, o que é profeta menor? Eu acho que ele está perguntando o que é profeta baixinho. E, infelizmente, a grande realidade dos seios das igrejas evangélicas, sem falar nas outras que também a linha não está tão assim, tão boa do jeito que a gente acha. A linha medíocre, ela está cada vez mais presente na educação teológica e cristocêntrica das nossas comunidades de fé. Mas isso é só na Assembleia de Deus. Na Metodista, vocês são feras em Bíblia. Graças a Deus por isso. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, do quanto o apóstolo Paulo escolheu sofrer nessa vida. Escolher sofrer na vida, numa sociedade pós-moderna, é quase que uma loucura. Na verdade, a gente está driblando o sofrimento. A gente está fazendo de tudo para driblar a morte. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele entendeu que quando a gente compreende o valor da causa, a gente se submete a qualquer custo.
Quando nós entendemos o valor de uma causa, os custos são sempre medíocres. O apóstolo Paulo é o tipo do homem que entendeu logo o valor da causa. Para ele, então, estava tudo no lucro. Tudo que ele fazia era muito aquém da causa. Paulo é, sem dúvida alguma, um exemplo de um homem que teve uma vida de oração e jejum acima da média. Paulo foi um pregador incomum. Paulo foi um teólogo incomparável. Paulo foi, sem dúvida alguma, nas devidas proporções, Paulo foi o maior plantador de igrejas de todos os tempos. Paulo foi o cara que no tempo dele, ele soube lidar com as redes sociais da melhor maneira possível. As redes sociais do tempo dele eram as cartas. Ele não usava as redes sociais para postar foto de gatinho. Ele usava as redes sociais para falar do Evangelho. Porém, de tudo o que ele passou e registrou em suas cartas, esse texto que nós acabamos de ler nada mais é do que uma pérola. Por quê? Porque é o seu último registro escrito em vida. Só para a gente ter uma noção, nesse momento ele se encontrava na antessala do martírio romano. Olhem só, nesse momento que ele escreve esse texto, ele não está numa igreja linda como essa, ele não está numa sala pastoral com ar-condicionado, ele não está, ele está na antessala do martírio romano. O que significa isso? Significa que ele está numa sala que a qualquer momento vão chamar ele para morrer. O Império Romano aqui tinha prendido ele pela segunda vez. A primeira vez prenderam ele, o Império prendeu ele de maneira injustamente. Só que como ele era um cidadão romano, ele deu uma carteirada e conseguiu sair. Só que agora ele é preso pela segunda vez, de maneira injusta. Falaram que ele tinha feito uma coisa, mas na verdade ele não fez. Então o Paulo aqui, ele está preso, novamente em Roma, mas agora é a última prisão dele, porque ele sabe que a carreira dele vai terminar ali. E lendo e relendo essas últimas palavras antes da sua morte, que seria executada provavelmente por Nero, ou foi executada por Nero, lá por volta de 64 depois de Cristo, lá no Império Romano, na capital, Roma. Lendo e relendo essas últimas palavras de Paulo, é possível a gente perceber um pouco do que Paulo pensava a respeito da vida cristã. Um homem que teve o seu coração aquecido aproximadamente 30 anos atrás, mas agora ele está na antessala do martírio romano, sabendo que ele vai morrer a qualquer momento e o coração dele permanece aquecido. E uma das coisas que a gente aprende com Paulo aqui, que cada vez mais está escasso nos discursos evangélicos pastorais, mas uma coisa que ele coloca como princípio é que o céu não é nessa vida. Pode parecer um pouco ridículo o que eu estou falando, mas não, acredite. Tem pessoas que estão pregando que essa vida é tudo de bom que a gente tem. Paulo não. Paulo compreendia que o céu não era aqui. Paulo entendia que nessa vida ele não passaria por tapetes aveludados. Paulo entendia que nessa vida ele não caminharia em ruas de ouro. Paulo entendia que nessa vida ele não receberia galardões dos homens, mas na maioria das vezes, ele como um missionário, mesmo com o coração aquecido, ele cruzaria vales de lágrimas. Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando não era um sinal que ele estava longe de Deus, porque esse também é o discurso de hoje. Se você está sofrendo, é porque Deus não está com você. Paulo não tinha essa teologia. Paulo entendia que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados com a glória que seria revelada na eternidade.
Tanto é verdade que ele escreve, num outro texto, a nossa leve e momentânea tribulação. Olha isso. Paulo falar de leve e momentânea tribulação. Ele vem tirar uma com a gente, não é possível. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Paulo entendia que não há vida cristã sem luta. Paulo entendia que não há vida cristã sem sofrimento. Paulo entendia que se é para o crente sofrer por alguma coisa nessa vida, que sofra pelas coisas nobres, que sofra pelas coisas urgentes, que sofra pelas coisas eternas, ou seja, que sofra pela missão do Evangelho. Paulo entendia já no primeiro século o que um autor foi escrever alguns anos depois, abre aspas para esse autor desconhecido, e ele escreveu o seguinte: a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de lutas. A vida cristã não é uma sala VIP, mas é uma arena de combates. A vida cristã não é uma estufa espiritual, mas é um terreno de espinhos. A vida cristã não é um encontro distrital de 2 horas, onde a gente acha que a gente vai montar uma tenda aqui e vai ficar eternamente aqui, não. Paulo é o tipo do diácono, é o tipo do bispo, é o tipo do pastor, é o tipo do servo, que se ele fosse das nossas igrejas, a gente ia falar para ele tomar um banho de sal grosso. Paulo é o tipo do cara que parece ser azarado. Quer ver? Olha o que ele passou. Paulo foi perseguido em Damasco. Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Quando Paulo chegou em Filipos, ele foi açoitado e preso. Paulo ele foi escorraçado de Tessalônica a Bereia. Quando Paulo chegou em Atenas, ele foi chamado de tagarela. Quando ele chegou na igreja de Corinto, ele foi chamado de impostor pela própria igreja. Quando Paulo chega em Éfeso, ele é duramente atacado. Quando Paulo chega em Cesareia, ele também é acusado. Aí quando Paulo decide sair de Cesareia para ir para Roma, ele pega um navio, um barco. Esse barco, o que acontece? Aí ele chega numa ilha chamada Malta, está comendo alguma coisa, daqui a pouco o que pica ele? Se ele fosse diácono na minha igreja, ele falou: rapaz, vai orar mais. Aí quando Paulo chega em Roma pela segunda vez, ele é preso por uma coisa que ele não fez. E para piorar, o Paulo vem dizer nesse texto que a gente leu, quem foi o delator dessa segunda prisão dele, quem foi o dedo duro. Quem falou para o Império Romano que ele tinha feito aquilo que ele não fez. E ele vem dizer aqui que foi um dos seus melhores amigos, o Alexandre. Ou seja, Paulo também entendia que muitas vezes na vida cristã, não são apenas os inimigos que nos machucam, mas às vezes as pessoas que a gente mais ama. Jesus mesmo. Tanto é verdade que o Paulo chamou Alexandre aqui de opositor a ele e ao Evangelho. Agora, mesmo sendo delatado por uma das pessoas que ele mais amava, mesmo estando preso naquelas prisões que eram frias e escuras, que eram protótipos de colônias leprosárias, onde a urina de um preso corria nos pés do outro preso, onde o líquido das fezes de um preso caía no pé de Paulo. É nesse cenário que o Paulo olha para a vida terrena na perspectiva da vida eterna. Paulo compreendia que não era Nero que iria matá-lo, mas ele estava se oferecendo como uma oferta agradável ao Senhor. Tanto é verdade que ele vem escrever: eu estou me entregando como uma oferta de bebida. Quando Paulo escreve: o tempo da minha partida é chegada,
Essa expressão no grego é análisis. Essa expressão análise significa a ação de desatar um nó. Para o apóstolo Paulo, a morte não é um problema, é a ação de desatar um nó. Está apertado? Para Paulo, a morte não é um problema, mas é um descanso do trabalho. Para Paulo, a morte não é um problema, mas é a oportunidade de deixar a carga que está pesada. Para Paulo, a morte não é um problema, mas é uma libertação e um alívio. Para Paulo, a morte não era um problema, mas era a oportunidade que ele estava tendo de invadir as portas da eternidade, onde não haveria mais choro, não haveria mais pranto, não haveria mais luto, não haveria mais morte, enfim. Paulo não estava partindo, Paulo estava chegando. É nessa consciência acima da média, onde esse cara está na antessala do martírio, onde ele está recebendo urina no pé, fezes no pé, onde está um cenário caótico, que ele vem ensinar 3 coisas aqui para a gente permanecer com o coração aquecido. Primeira coisa, ele disse assim: eu combati o bom combate. Sabe o que ele disse? Em outras palavras, eu não me envolvi com picuinha ridícula dentro da igreja. Eu não gastei minha saliva para falar da roupa dela. Eu não gastei minha energia para fazer um conchavo para derrubar o pastor. Não, isso não. Eu não me envolvi num motim para tirar o regente do coral. Não. Para Paulo, esse combate era medíocre, sem vergonha, desonesto e antiético. Paulo disse: eu combati o bom combate. Me chamaram para ser servo, eu fui. Me chamaram para ser diácono, eu fui. Me chamaram para ser pastor, eu fui. Me chamaram para ser bispo, eu fui. O que pediram para eu fazer, eu fiz. Eu acho que esse é o grande problema das nossas igrejas hoje. Assembleia de Deus, metodista não. Pessoas estão gastando energia com coisas medíocres. E o pior não é isso, o pior é que quando a gente gasta tempo combatendo uma luta que não precisa ser combatida, a gente deixa de cumprir a carreira. Aquele que era para cantar não está cantando, por quê? Porque está envolvido com coisas medíocres. Aquele que era para tocar não está tocando, por quê? Porque está envolvido com coisas medíocres. Aquele que era para estar na clã, não está mais na clã. Eu sou metodista também. Porque ele não está mais na clã. Não está na clã, porque ele ficou brincando, agora não tem mais voz. Quando a gente começa a combater combates medíocres, começa a dar murro em ponta de faca, a gente deixa de cumprir aquilo que Deus... Paulo está falando o seguinte: querem ter o coração aquecido? Combatam a boa luta. Combatam um bom combate, por consequência cumpram a carreira. Se Deus te chamar para ser diácono, seja diácono. Se Deus te chamar para cantar no coral, cante bem no coral. Se Deus te chamar para ser pianista, toque bem no coral. Se Deus te chamar para ser baterista, toque bem bateria. Se Deus te chamar para ser um participante da clã, seja alguém lá. Fica quieto, vai. Sabe qual é o problema de não combater um bom combate e não cumprir a carreira? A gente corre o risco de perder a fé. Sabe por quê? Porque nós não vamos ser salvos na média. Nós vamos ser salvos no momento. Rodrigo, o que significa isso? Seria muito bom se eu fosse salvo na média. Eu tenho 34 anos de vida. Desde que eu me conheço, eu sou crente. Vamos dizer que na hora que o arrebatamento acontecesse, Deus fizesse uma conta de quantos dias eu fui íntegro e de quantos dias eu não fui, de quantos dias eu pedi perdão e de quantos dias eu não pedi. Se Ele fizesse uma soma dessa positiva, eu subiria. Só que a gente não vai ser salvo na média, a gente vai ser salvo na hora. Você corre o risco de combater a vida toda um combate digno, de cumprir a carreira, mas se envolvendo com os Alexandres dessa vida, você corre o grande risco de perder tudo. Paulo está falando o seguinte: vocês querem manter o coração aquecido? Vão ter que ser intencionais nisso. Uma vez aquecido, não é para sempre aquecido. Até onde eu sei, eu estou pregando para metodistas, não estou pregando para presbiterianos.
Ok? Se eu falasse isso para presbiteriano, eu não falaria. Por quê? Porque a teologia presbiteriana pensa um pouquinho diferente. E eu respeito e tenho amigos e irmãos presbiterianos e prego em igreja presbiteriana. Só que nós acreditamos que uma vez salvo, precisa tomar vergonha na cara para não perder a salvação todos os dias. Paulo, ele está terminando a vida dele, e ele está ensinando uma coisa, que muitas vezes Deus nos livra do vale, muitas vezes Ele nos livra no. Paulo está nos ensinando que muitas vezes Deus nos livra da fornalha. Quantos já foram livrados da fornalha? Digam amém. Agora, quantos também já foram livrados na fornalha? Digam amém. Agora eu preciso contar uma notícia, para você que tem medo de morrer, tampa o ouvido. Eu preciso dar uma boa notícia aqui, ó. Muitas vezes Deus nos livra da morte. Outras vezes, Ele pode nos livrar através da morte. Para Paulo morrer não era um problema. Para Paulo morrer não era partir. Para Paulo morrer era chegar. Sabe por quê? Porque ele tem consciência do legado que ele está deixando. Eu tenho aprendido na prática, porque na teoria eu já tinha aprendido há bastante tempo, mas tenho tentado aprender na prática a diferença de legado e herança. Herança você deixa alguma coisa para alguém. Legado você deixa alguma coisa em alguém. Paulo é o tipo do homem que está deixando um legado. Agora, quando eu olho para trás na Bíblia, eu encontro um homem que teve tudo que Paulo não teve, mas ao mesmo tempo não teve nada que Paulo teve. Salomão. Salomão teve dinheiro, sim ou não? Mentira. Salomão teve dinheiro, sim ou não? Ele teve muito dinheiro, teve dinheiro. Paulo teve dinheiro. Esses dias eu ouvi na rádio um bispo falando que Paulo era rico. Da graça de Deus, mas ele não falou da graça. Ele é tão pobre financeiramente que ele está na antessala do martírio romano pedindo uma blusa, porque nem blusa ele tem. Vocês perceberam? Traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, nem blusa ele tem. Ele vem pedir os livros, mas ele fala o seguinte, ó, é os livros, mas se é para trazer um outro, traga a Bíblia. Eu quero os pergaminhos. Entre Max Lucado e Abraão, tragam Abraão. Salomão teve poder. Estou perguntando. Okay. Não teve poder. Ele teve muito poder. Ele teve tanto poder que, se você pegar os relatos bíblicos, tem uma hora que ele manda fazer uma floresta para ele. Não, vocês não estão entendendo. Ele não pediu para plantar uma árvore. Ele falou, eu quero uma floresta para mim. Ele tinha poder, sim ou não? Sim. Não, ele tinha muito. Paulo tinha poder humano de pedir uma floresta. Em algum momento você fala assim, por favor, eu quero uma floresta. Já viu Paulo fazer? Não. Paulo não tinha esse tipo de poder que Salomão tinha. Agora a pergunta que não quer calar. Salomão tinha mulher. Ele não tinha mulher. Ele tinha muitas mulheres. Mas deixa eu falar uma coisa. Esses dias eu fiquei fazendo uma conta idiota, mas é a verdade. Salomão, ele dormia com uma mulher por dia. A Bíblia fala que ele tinha 300 mulheres. Fora quem? Fora as trapalhadas. Ele tinha 300 mulheres. O pior não é ter 300 mulheres. O pior é ter 300 sogras. Imagina. Ainda bem que a minha sogra não está ouvindo isso aqui. Salomão, ele tem de tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro e poder.
e mulher. Agora tem gente que é tão rica, que está na antessala do martírio romano. Sabe como que ele termina o texto? Ele termina compondo uma música. A Ele a glória, a Ele a glória. Para. Para, gente. Vocês são muito crentes. Olha só. Ele está sem mulher. Ele está sem... Porque ele pediu o livro. Quem garante que chegou? Ele está sem mulher, ele está sem livro, ele está sem pergaminho, ele está sem amigos. Ele tinha todos os motivos para fazer aquele biquinho que a gente faz quando as coisas saem do nosso controle. Ele tinha todos os motivos para reclamar da vida como a gente faz. Ele tinha todos os motivos para ficar com o seu coração gelado. As circunstâncias eram geladas. A prisão era gelada. As amizades estavam geladas. A falta de dinheiro o congelava. Mas ele disse: Lucas, escreve aí para aquele guri chamado Timóteo, que está pensando em deixar de ser evangelista. Escreve aí para esse moleque. A Ele agora é para cantar. Glória a Ele a Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória. Se coloque de pé. Acabei. Ei, que o teu coração está aquecido, eu sei. Se você não tiver com o teu coração aquecido nesse ambiente, vai estar onde? A pergunta é a seguinte: assim como o coração do Wesley continuava aquecido, mas deixa eu falar uma coisa, as pernas dele viviam congeladas. Rodrigo, me explica? Explico. Na época missionária que o Wesley mais trabalhava, era quando o inverno londrino da Inglaterra mais pegava. O coração dele era tão aquecido, que mesmo com as suas pernas geladas pela neve, ele não deixava de fazer o ID. Não permita que as neves dessa sociedade petrifiquem o teu coração. Não permita que a política, às vezes, dentro da igreja, deixe. E outra coisa, hein? Aqui não estou dando indireta, até porque não sei a realidade de vocês, mas é porque na Assembleia de Deus tem política, dentro também. Na Assembleia de Deus também tem uns cabeça de bagre que fica combatendo um combate que não precisa ser combatido. Na Assembleia de Deus, aqui não, mas na Assembleia de Deus tem gente que fica cumprindo uma carreira que não é a proposta. Tem um monte de gente na Assembleia de Deus que está dentro da igreja, mas a igreja já não está mais nele. Tem um monte de gente na igreja da Assembleia de Deus que faz de tudo para derrubar alguém. Tem um monte de gente da Assembleia de Deus, aqui não, mas um monte de gente da Assembleia de Deus que faz de tudo para acabar com a moral de alguém.
Agora, isso não é um mérito só nosso, porque na igreja de Paulo também havia isso. A gente fica falando da igreja primitiva, que era uma bênção, é uma bênção até o capítulo 2 de Atos, porque depois, você sabe, você já leu a Bíblia, é um erro atrás do outro. A igreja de Corinto, só para a gente ter uma noção, você sabe disso, na igreja de Corinto, o filho pegava a mulher do pai. E o mais incrível é que não apagaram essa história do Novo Testamento, está escrito. Não é nem comentário bíblico, está escrito. Essa sociedade que jaz no maligno, ela está tentando de todas as formas ser criativa o suficiente para congelar as nossas ações, para congelar a nossa espiritualidade. Tudo que Satanás mais quer é que a gente aqueça o coração aqui fora, mas petrifique ele, melhor. Aqueça o coração aqui dentro e petrifique ele lá fora. Agora a regrinha básica para que isso não aconteça é: volte a combater as boas lutas. Volte a cumprir a carreira que um dia você estava cumprindo. Porque se esses dois elementos acontecerem naturalmente, você corre um grande risco. Ou melhor, você vai ter a grande alegria de não perder a fé até aquele dia. Eis a igreja metodista, que eu tenho o maior orgulho de falar, que eu faço parte de vocês também. Todo mundo sabe das dificuldades que vocês estão enfrentando, eu também sei. Que está pegando a instituição teológica de vocês, está pegando em mim. Mas a gente pode juntos reverter essa situação. E eu sei que se a Assembleia de Deus um dia precisar da oração de vocês, também a gente vai contar. Isso é a igreja, esse é o corpo. A gente não precisa esconder nada, a gente precisa colocar as coisas na mão daquele que resolve, e termos a conduta de cumprir aquilo que de fato Ele quer que cumpramos, que permaneçamos com o coração aquecido, que tudo que vier a acontecer não venha congelar, mas venha nos empurrar para o cumprimento daquele que nos chamou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu vou falar mais uma vez isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la e completá-la. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, não somente hoje, não somente amanhã, mas para todo sempre e sempre. Se você tem saúde, levante suas mãos aos céus, por favor. Feche seus olhos e agora você está na antessala de algum lugar. E começa a pedir para o Senhor fazer com que o teu coração não fique congelado, mas que você combata os combates que Ele deseja que você combata. Peça para Ele que você venha cumprir a carreira que foi proposta. Eu não tenho dúvidas que essa fé em Cristo, ela permanecerá em você. Enquanto vocês estão com as mãos erguidas e os olhos fechados, eu quero fazer um convite aqui. Para você que faz uma avaliação, você que deixou de cumprir, ou melhor, você que está combatendo combates que não precisam ser combatidos. Você que está deixando de cumprir aquilo que Deus te pediu para você fazer. E você está percebendo que a fé está cada vez mais se esfriando. Se você deseja ressignificar a tua história hoje,
Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não estou falando aqui com pessoas que não são cristãs. Eu estou falando aqui com crentes, como Timóteos. Se você precisa ter o seu ministério ressignificado, se você precisa voltar a combater o combate que precisa ser combatido, eu te dou 1 minuto, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Pastor, pede para eles colocarem a música, creio que tu és a cura novamente. Aí eu já passo o microfone para ti. Pode passar para a pastora Lucinéia, fechou. Paulo estava escrevendo aquela carta para o Timóteo. Um evangelista que estava mais para lá do que para cá. Um evangelista que tinha a sua avó cristã, a sua mãe cristã, mas ele estava a ponto de abandonar o ministério. Paulo escreve uma carta, mas na verdade aquela carta não foi só para Timóteo, essa carta foi para você. Você vai ressignificar o teu ministério hoje. Você não está vindo aos meus pés, tadinho de mim, você está vindo aos pés daquele que vive. Você que cantava, você vai voltar a cantar. Você que tocava, você vai voltar a tocar. Aleluia. Você que trabalhava na diaconia, vai voltar a trabalhar. Você que cuidava da mesa da liturgia, você que cuidava da mesa da ceia, tem alguns nomes do metodismo que eu não sei, mas enfim, você sabe aquilo que você fazia na igreja e você deixou de fazer porque você permitiu que o teu coração de certa forma, você permitiu que o teu coração de certa forma congelasse. Que você saia daqui aquecido, mas acredite, o aquecimento de hoje não necessariamente vai te garantir o aquecimento de amanhã. A busca de hoje não anula a busca de amanhã. É de glória em glória, é de graça em graça. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Você está falando que a tua família, os teus negócios, a tua empresa, você, porque dele, por ele, coisas, porque dele, solta a tua voz, vai lá, a ele,